Vamos seguindo então, quem assistir depois dessa live, nós vamos conversar então sobre o chakra frontal. Vamos entender um pouco dos processos que ele traz pra gente e do significado então da sua evolução em relação ao ser humano, tá? Esse chakra é um chakra que vai falar com a gente muito a respeito da nossa mediunidade, tá? E aí a gente também já entra numa questão muito bacana, muito interessante que, pasmem, vou trazer um spoiler para vocês. Todos nós temos 1 grau de mediunidade, tá? E quando eu digo 1 grau de mediunidade, não quero dizer que dentro da escala mediúnica nós temos 1 grau. Não, quero dizer que dentro da escala mediúnica a gente está inserido em algum ponto dessa escala, tá? E algumas pessoas têm ela um pouco mais aflorada, outras pessoas não, nem tanto, né? Mas a gente sempre tem aquele que a gente diz, pai, eu tô com uma intuição de que eu devo fazer isso ou eu não devo fazer isso. A gente sempre tem esse ponto muito forte na gente, né? Da gente, mais ou menos, é aqui que eu devo ir ou não, vamos parar um pouquinho, vamos refletir, vamos pensar de novo, porque acho que aqui não é o canal, tá? Isso se chama intuição e essa intuição, então, ela é muito regida por esse chakra, tá? Por quê? Porque esse chakra é o chakra que está presente aqui. A localização dele é o dito, né, terceiro olho, certo? Se ele é o terceiro olho, então é o olho que tudo vê, ele é capaz então de ajudar a gente na intuição justamente por isso, tá? É um olho transcendental, um olho que enxerga coisas que o nosso corpo físico não está pronto ou ainda não pode enxergar. Então, e aí com essa visão, ele vai chegar para nós e vai dizer, olha, para um pouquinho, ou vamos logo, né? Para que a gente consiga trazer para nós esse ponto de equilíbrio dentro das nossas ações, tá? Nem exagerando muito e nem não fazendo absolutamente nada, né? Eu sou uma pessoa que eu vou confessar para vocês, eu no início, logo no início assim que eu comecei a estudar, e também muito porque, meu Deus, eu comecei a estudar isso tudo, eu tinha 15 anos de idade. É uma fase que realmente a gente se deslumbra com toda essa questão da mediunidade. A gente às vezes se acha até um pouco diferente e coisa de adolescente, né? Acha divertido ser diferente. Então não lida muito com a questão da mediunidade da melhor forma ou de uma forma correta. Levando em consideração também que a grande maioria das pessoas da nossa geração, né? Das pessoas que vêm antes da gente, na verdade, não tinham ainda muito conhecimento como a gente tem hoje, né? O assunto não era tão difundido. Então, como é que eu vou chegar, assim, para minha mãe, que no caso me ajudou a tentar entender esse processo que estava acontecendo comigo, porque eu estava vendo coisas que eu já olhava para ela e dizia, mãe, eu tô vendo isso. E ela dizia, como assim? Mas vamos tentar resolver, vamos tentar entender o que é. Então, ela, sem nenhum conhecimento, sem nenhum preparo sobre a situação, tentou me ajudar da melhor forma possível a realmente entender o que estava acontecendo, né? Era uma situação nova dentro da nossa família, praticamente, e precisava ter um entendimento, né? Então, com a minha clarividência aparecendo assim, do nada, a gente começou a correr atrás de centro espírita, tudo mais, e aí, com isso eu passei a catar livros, né? Na época ainda não tinha PDF, então eu contava muito com os blogs que carregavam, né, na internet de escada. Gente, tô entregando a idade aqui. Mas que foi então através daí que eu comecei a buscar entender um pouco, né? Nesse meio tempo também minha mãe entrou e fez o nível 1 do Reiki e aí, meu Deus, ela dizia pra mim, não olha porque não é pra ti ainda. E eu fui lá e comi a apostila inteira, eu consumi com ela em questão de minutos. Eu li tudo e me encantei por isso, então hoje, né, não preciso nem dizer por que é que eu tô aqui, né? Vamos confessar, tá? E esse chakra, então, ele, como eu venho dizendo pra vocês, né, ele tá alocado aqui, tá? Ele compõe aqui o terceiro olho, ele é o terceiro olho.
E como eu já falei pra vocês, o chakra do umbigo até a testa, eles são bilateralizados, tá? Então ele tem a porção dele, ele aparece na gente na visão anterior, né? Na porção anterior do corpo e na posterior, tá? Então o vórtice lá, aqui eu vou conseguir explicar bem direitinho. Ele tá aqui, então faz uma reta, ó. Então aqui assim, tá? É a parte posterior do meu chakra, certo? Então, quando eu tô aplicando reiki, por exemplo, nessa posição aqui, é batata, quando eu faço todas, né? Porque eu acabei de falar pra vocês como é que eu faço reiki. Mas quando eu consigo ter um pouco mais de tempo e consigo fazer uma aplicação sistêmica, quando eu chego aqui, eu tenho que cuidar pra não dormir, porque é batata que eu capoto toda vez. Já teve... Logo no início, quando eu fazia o nível 1, eu tenho os 21 dias de limpeza, né? E a gente tem que fazer a aplicação. É o ideal, né? Que a gente faça a aplicação, e eu fiz. Só que o engraçado é que eu sentava pra fazer de tarde, eu largava as crianças na creche, eu ia fazer minha aplicação e, gente, eu dormia ferrado por 2 horas. E aí, dali a pouco, eu acordava, né? Com a sensação de que tinha passado 5 minutinhos. 5 minutinhos ali na posição. E já tinha passado um tempão. Tá? Realmente, se vocês têm um problema de insônia, algum problema para dormir, a aplicação nessa posição com o reiki é batata. Pode escrever que vai capotar. Esse chakra também, então, justamente por estar nessa zona aqui, ele vai estar, atuando aqui na nossa questão, né, no ouvido, tá? Então, por isso que ele rege muito essa questão mediúnica, tá? A gente ouve, né? A gente tem clareaudiência, que é a questão do ouvir. A clarividência vem por tela mental, justamente pelo chakra frontal. E a gente consegue visualizar nos nossos olhos físicos uma cena acontecendo como se tivesse como se tivesse de verdade uma tela na nossa frente passando um filme sobre essa situação que a gente está visualizando, tá? Através disso, a gente às vezes consegue ajudar algumas pessoas quando a gente tem uma mediunidade, quando a gente tem uma responsabilidade sobre a mediunidade da gente, a gente entende o que está acontecendo. E aí tem coisas que a gente sabe que a gente pode falar, porque a gente recebe, né, justamente pela clara audiência e pela capacidade intuitiva, os nossos mentores, o pessoal que nos acompanha e nos auxilia dentro da espiritualidade, eles dão uma cutucada na gente, né, tipo, tá bom, fala, a gente sente que dá pra falar, a gente consegue botar pra fora aquilo que a gente tá visualizando, e isso às vezes consegue ajudar algumas pessoas. Por outras vezes, a gente escuta, olha, a pessoa não tá pronta ainda, eu escuto exatamente assim, olha, não fala nada, né, meu mentor é muito claro comigo, depois desse tempo, né, que eu descobri que aflorou a minha mediunidade, eu consegui entrar em contato com muita facilidade com o meu mentor. Às vezes ele, né, me dá um gelo porque eu faço umas cagadas, porque a gente tá aprendendo, né, a gente não tem total compreensão de tudo, então às vezes a gente não sabe se a gente pode, se a gente não pode, e às vezes a resposta não vem tão imediata, e no fim, quando tu vê, já falou, e aí, ó, cancelado. Ou às vezes ele também tá em trabalho, né, agora com essa função da pandemia, eu tive muito pouco contato com o meu mentor, mas eu já tinha sido avisada que eles estariam no front, né, ajudando os desencarnes, ajudando então os enfermos de uma forma muito mais com uma ação muito mais potente, não é agressiva de agredir, né, mas agressiva na potência, assim, na capacidade de auxílio do que vinha se fazendo até então, porque a necessidade é grande, tá? A limpeza está sendo violenta, justamente porque a gente fez muita coisa errada, agora tem que limpar e tem que reajustar. E eu digo a gente, não a gente, né? Nós aqui, os recém-chegados de 80 e 90 e tantos pra cá, mas as gerações anteriores, né? Então a gente acaba meio que pagando por coisas às vezes que a gente não fez, tá? Ou até fez. Bota a mão na consciência e vê se tu fez alguma coisa que possa ter prejudicado essa situação, possa ter colaborado com essa limpeza planetária. Se fez, peça perdão. Se fez, peça desculpa. E se regenere, né? Ressignifique a vida e bola pra frente. Vamos ajudar a reconstruir isso tudo aí.
Por este chakra, então, estar ligado justamente na nossa questão visual, isso para mim também é muito, liga muito ao meu caso, a minha situação, justamente porque a questão do meu chakra laríngeo tá bloqueado, inibido, em desordem, né, que ajudou a me causar o câncer. Eu era uma pessoa que não falava muito sobre nada, né, eu guardava tudo muito para mim, engolia seco e trancava. A desordem da tireoide, o hipertireoidismo, ele faz ele extrusa, né, bota trás para fora os olhos. Por isso que esse meu olho aqui é um pouquinho mais para fora, mas vocês... Quem quer saber como é que era meu olho há 4 anos atrás, quando isso tudo começou, 5 quase, dá uma catadinha nos meus destaques ali na Feiticeira Sami, que tu vai dar uma olhadinha e ver como é que eu tava, tá? Naquela época lá, os médicos chegaram pra mim e disseram pra mim, tu vai ter que operar esse olho, não temos outra solução pro teu caso. A última vez que encontrei meu médico, ele olhou pra mim e disse, nossa, olha que olho lindo. Eu digo, viu só? Então, gente, a nossa crença é muito mais forte, às vezes, do que qualquer coisa. Sabe essas questões das crenças limitantes? A gente também pode trazer muito para essa questão do chakra frontal, tá? Porque o chakra frontal, além dele pegar essa parte, ele também vai estar trabalhando um pouco a nossa questão cerebral, tá? A nossa questão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente intui, daquilo que a gente acredita. A gente consegue também, junto com ele, fazer uma reprogramação mental, tá? Tem uma aplicação no Reiki, acho que no nível 2, que a gente consegue fazer uma reprogramação e fazer uma limpeza dessas crenças limitantes, que também dá para fazer com Theta Healing, que também dá para fazer com barra de Access, tá? Tudo são terapias vibracionais que a gente consegue fazer uma reprogramação e remover essas crenças limitantes e implantar crenças libertadoras, tá? Existe sim essa capacidade dentro do Reiki também. A gente faz então essa programação justamente pelo chakra frontal, tá? A gente não utiliza outro chakra para fazer isso, porque essa aqui é o nosso armazenamento mental, é o armazenamento de crenças, é o armazenamento dos nossos pensamentos, e é através daqui que a gente vai então fazer com que tudo o que a gente faça vai estar guiado, vai estar sendo impulsionado por essas crenças. Então, a gente conseguir se libertar e resolver essas crenças limitantes com Reiki, com Theta Healing, barra de Access. Não tenho como chegar a nada disso. Então, escreve. Pega um caderno e escreve. Ó a futura coaching falando aqui. E escreve, tá? Escreve no papel. Eu acredito que é uma crença limitante que nos veio, né, por gerações, né? A culpa não é do teu pai e da tua mãe, porque eles já aprenderam isso dos teus avós, já aprenderam isso dos bisos e blá blá blá, tá? A gente é fruto da geração do pós-guerra. Então a gente tem que entender que para aquela galera ali realmente dinheiro não dava em árvore. E a gente reproduz isso até hoje. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não dá em árvore. Realmente, a gente sabe que pegar uma moeda de 10 centavos, plantar na terra, não vai brotar uma árvore de dinheiro. Mas isso faz com que a gente, de uma certa forma, programe a nossa mente para entender que é difícil demais conseguir ter dinheiro. Porque a gente sabe que uma planta demora um tempo para crescer. Porque a gente sabe que uma árvore demora 20, 30 anos para dar fruto. Se uma árvore demora para crescer, meu pai do céu, como é que eu vou ter dinheiro? Então anota essas crenças, essas coisas que tu acredita, que tu escutava dos avós, dos bisa, dos teus pais, essas coisinhas assim, entendeu? Escreve no papel. E aí, depois que tu escreveu essa frase, tu escreve embaixo uma frase que quebre esse ciclo energético, que quebre esse padrão vibracional, entendeu? Tudo bem, dinheiro não dá em árvore? Não dá. Mas eu sou uma pessoa próspera e o dinheiro chega facilmente até mim. Ou até a minha pessoa, enfim, floreia a frase como tu quiser. Mas sempre tenha em mente que quanto mais objetivo, mais fácil para o universo entender o teu recado que tu quer. Sempre vai ser assim,
tá? Se tu é uma pessoa que, por exemplo, fica lá o tempo todo amargurada e pensando em bobagem, pensando em coisas que não vão te ajudar e só vão te botar pra baixo, o universo ouve isso e vê isso e diz: ah, tá, é isso que tu quer, essa amargura, essa tristeza? Toma! E aí tu vai ganhar. Tu não quer viver nessa amargura, tu não quer viver nessa tristeza? Reprograma a tua mente para isso. Com terapia vibracional, sem terapia vibracional, mas sempre com uma coisa: força de vontade. A tua força de vontade tem que ser maior do que qualquer coisa de mudar e ser melhor. Porque sem ela, não adianta o remédio, não adianta o terapeuta, não adianta Theta Healing, não adianta Reiki, não adianta nada. Se tu realmente não quiser mudar. O trabalho dos médicos e dos terapeutas é 10% dentro da tua doença, dentro da tua desordem, dentro do teu problema. E assim também para psiquiatras e psicólogos. Os outros 90% tem que ser contigo. E tu conseguir levar adiante e trazer para fora aquela melhoria que tu está buscando. E essa possibilidade o chakra frontal te dá. Tu consegue fazer sim uma reprogramação com ele, tu consegue fazer sim uma melhoria violenta na tua vida, se realmente assim o quiser, tá? Lembra que eu falei pra vocês, acabei de falar da hipófise? Acabei de falar da hipófise, né, no chakra laríngeo. Quem não assistiu, corre lá que tá lá. Não agora, né? Espera essa aqui acabar. Aí depois dessa ainda vou fazer o coronário. Aí depois sim, pode ir lá correr e assistir tudo, tá bom? Então, no corpo, o chakra frontal vai estar ligado justamente com a hipófise. E a hipófise, ela é o centro de comando de todas as outras glândulas do corpo. E por isso eu venho desde segunda falando para vocês, gente, os chakras estão ligados diretamente com o nosso sistema endócrino. E o nosso sistema endócrino é a máquina que faz o corpo funcionar, tá? Se tu caminha, se teu coração bate, se tu fala, se tu pensa, se tu come, se tu digere a comida, se com tudo isso tu consegue criar excremento, eles são os responsáveis. Os hormônios fazem o trabalho do corpo e os hormônios são secretados pelo sistema endócrino, que é comandado pela hipófise. Pela hipófise, mais uma glândula que está ligada diretamente com um chakra também de extrema importância, que é o chakra frontal, capaz então de mudar muita coisa na nossa vida. Agora vamos aqui pensar comigo? Vem pensar com a tia agora. A hipófise está ligada com o chakra frontal, que a gente consegue fazer essa reprogramação na nossa mente, tá? A hipófise, ela é quem rege o funcionamento de todas as outras glândulas. Pegou? Pegou? Precisa ser mais claro. Se o chakra frontal está equilibrado, a nossa hipófise tem uma grande probabilidade de estar regulada também. E ela estando regulada, o resto sistematicamente vai entrando nos eixos. E por isso também a gente precisa dessa modulação no chakra cardíaco, porque essa energia que vem da coroa, do chakra coronário, ela passa por aqui. Ela passa por aqui. E ela chega aqui. Mas para descer até os outros, para que essa energia consiga continuar equilibrando a funcionabilidade do corpo nas outras áreas, a gente precisa dessa modulação. E quem faz ela é o chakra cardíaco. Por isso que a gente precisa do corpo todo em ordem. Se o corpo não está em ordem, não dá boa. Não dá legal. Tá? Então a gente tem que sempre, por isso que eu digo, sempre, sim, sempre assim, sim, sempre. E sempre também, prestar atenção no que a gente ouve, com quem a gente fala, com quem a gente se relaciona, o que a gente está assistindo na TV, o que a gente está ouvindo no rádio, as músicas que a gente bota no Spotify, no Deezer. Qual é a qualidade das coisas que tu tá trazendo, tu tá ingerindo? A gente ingere música, a gente ingere TV, a gente ingere tudo a gente tem que digerir de alguma forma. Tudo passa pela nossa digestão, inclusive os nossos relacionamentos. Sabe quando tu briga com o fulaninho ou com a fulaninha, e aí tu diz pra fulana: eu não engoli ainda o que tu fez pra mim. A gente precisa digerir aquela situação emocional para quem sabe a gente conseguir falar de novo com a criaturinha. Entende? A gente digere tudo.
E aí, por que vocês acham que esse centro aqui, ó, é menor? Não parece um funilzinho? Entrou por aqui, entrou por esse maquinário aqui, né? Visual, auditivo, né? Mente. Todo esse maquinário aqui recebeu alguma coisa, trancou no funil. Daqui eu vou engolir ou não? Eu vou engolir a seco, vou engolir com dor, vou engolir quadrado, vou engolir, vai passar redondinho, redondinho porque tá soft. A gente tem que conseguir saber lidar com as situações. Sim, a gente precisa, de verdade, saber lidar com as situações. Mas se a gente conseguir manter o controle daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente quer falar ou não quer falar, muita coisa daqui para baixo vai fluir melhor. Vai fluir melhor, tá? Se tu engole uma situação triste, uma situação ruim, vai estourar também aonde? No nosso sistema digestivo. O nosso sistema digestivo, quem é que tá lá? Chakra plexo, chakra umbilical, chakra básico. É o caminho da digestão. Se a gente não engole nada com amor, eu preciso engolir tudo com amor até o que me fazem de ruim. Não tô dizendo aqui que tem que dar tua cara a tapa não o tempo todo, não é isso, tá? Não é tomar um tapa de um lado, vira e toma da outro, não, de forma alguma, de forma alguma. Mas para que isso não aconteça, a gente tem que sempre estar atento a tudo que a gente faz. Lembra que eu comentei lá no início, que tá lá na Bíblia, há um tempão de anos, orai e vigiai, que aqui, quando eu comecei a estudar, achava que vinha que era, né, oriundo do Evangelho segundo o Espiritismo, e descobri, não é, tá lá na Bíblia. Orar e vigiar. A gente precisa, sim, orar para agradecer, pedir também, mas saiba pedir. E vigiar, por quê? Porque a gente precisa cuidar o que a gente está fazendo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está falando, o que a gente está pensando. Tem a criação da tela mental, gente. Tá? Mas eu não falei mal do fulano, mas tu pensou mal do fulano. Ou da fulana. Tá? Tem um nome para esse processo que agora não tá vindo. Se alguém souber aí, grita. Ajuda aí a tia. Tá? Mas a gente precisa muito. Força pensamento. Tá? O nosso pensamento tem uma força tão grande, realmente, não é esse o termo ainda. Tá, eu vou lembrar, eu prometo que eu vou lembrar. Se eu não lembrar nessa, eu falo, né? Assim que eu lembrar, eu grito lá e boto. E aí, então, o que a gente consegue também pegar nessa questão desse chakra, tá? Como eu falei pra vocês, a gente tem que deglutir e digerir. Se a gente não deglutir e não digerir direito, o que às vezes acontece com a gente? A gente cai nos vícios. Por que a gente... o vento aqui tá matador. Por que a gente cai nos vícios? Porque... se a gente está dopado, a gente não sente aquilo que a gente está engolindo. Se a gente está drogado, com droga de verdade, droga, tá? Tipo, maconha, cocaína, LSD, essas paranauê tudo aí, a gente está alucinando, a gente está fora da conexão, né? Então, tudo que acontecer, nem tô. Se a gente está alcoolizado, a gente não fica muito fora do eixo? Se acontecer qualquer coisa, tu também tá na onda, tô na vibe, deixa rolar. Não é assim, tá? Não pode ser assim. Outra situação de vício, compulsões. Compulsões alimentares, tá? Porque a gente engole uma situação ruim, a gente vai lá e taca chocolate em cima pra dar uma amenizada. A gente taca, né? Aparece aquela caixa maravilhosa da Nestlé. E a gente come tudo, né? Pra quê? Pra adoçar o amargor daquele momento. Nessas horas seria interessante a gente tomar um chá. Né? Fazer um chazinho calmante, um chazinho de uma planta, de uma erva mais docinha, uma erva doce, para adoçar esse momento de uma forma mais saudável, de uma forma mais natural, né? Que não vá agredir tanto o nosso corpo físico, emocional, espiritual e energético, e a gente conseguir passar e lidar com isso aí. Outro tipo de compulsão que a gente também tem nessa situação é compulsão gastos, né? As pessoas que têm
uma compulsão muito grande por gastar, comprar, e às vezes compra sem necessidade, né? A pessoa compra sem necessidade de um jeito que, assim, tipo, passa na loja, vê uma blusa que gosta, compra e olha pra blusa e diz, eu não entro nessa blusa, mas um dia eu vou entrar e eu vou levar ela pra casa e vou guardar ela no roupeiro, porque eu vou perder peso, eu vou diminuir, eu vou entrar nessa blusa. E tu entra na blusa? Teu controle de compulsão é tão grande que tu consegue entrar na blusa? Daqui 3 meses pra fazer valer o dinheiro que tu gastou? Não. Daqui 1 ano? Não. E aí? Onde é que vai parar essa roupa? Quem é que vai usar essa roupa um dia? O Facebook vai usar essa roupa um dia, o dia que tu pegar, abrir o Facebook, né? Tu vai abrir, fazer a limpa do final de ano, tu abre o roupeiro e olha lá, bah, faz 10 anos que essa blusa tá aqui, eu nunca consegui entrar nela, vou postar no Facebook e vou vender. Comprou por quê então? Se não ia vestir a bendita, entendeu? Não deu utilidade pra ela, sabe? Não tem necessidade de fazer esse tipo de coisa. Tá? Não tô aqui dizendo, então eu não preciso comprar. Não, não é isso. Não tô dizendo que tu precisa viver numa vida minimalista o tempo inteiro. Não, não é isso. Mas compra com consciência. Entende? Compra com consciência. Olha, eu vou comprar isso porque eu sei que eu vou usar. Eu vou comprar uma pedrinha porque eu sei que ela vai me ajudar. É uma pedra só, não faz nada. Não faz sim, pra mim ela faz. Entendeu? Compra com consciência do que está comprando, para não se tornar um ato compulsivo que vai um dia te trazer uma desordem que tu não vai conseguir resolver mais, tá? Ou até pode ser que consiga resolver, mas é osso, gente. É osso, a gente tá num nível de compulsão de uma forma que a gente não se dá conta e as outras pessoas precisam fazer intervenção e explicar, olha fulaninho, tá demais, hein? Vamos dar uma segurada? Sabe? É complicado, é difícil, não é tão simples assim, não. Quando esse chakra está desequilibrado também, então a gente tem essas questões físicas, né? As doenças físicas que a gente pode apresentar são questões oculares, como eu já tinha comentado com vocês, questões auditivas, né? Algumas cegueiras, algumas pessoas podem apresentar cegueira, catarata, surdez, zumbido nos ouvidos. Por que, gente? Cegueira. Vamos pegar esse ponto aqui agora, tá? Cegueira, zumbido no ouvido, surdez. Isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Por que algumas pessoas, tipo, escutavam super bem e de uma hora para outra começam a ficar surdas ou com zumbido no ouvido? O que é? Pensa, reflete contigo mesmo, te bota lá dentro agora e pensa o que tu não tá querendo ouvir, que teu zumbido no ouvido tá mais alto do que tudo que tu precisa escutar na tua vida. O que é que tu não quer ver que tu tá ficando com catarata, que tu tá com baixa visão, que tu tá com cegueira? O que é que tu não tá querendo enxergar? É sério, gente, a gente consegue às vezes reverter casos, reverter situações, fazendo esse trabalho de descrença, né? Quebrando essas crenças que prende a gente de uma forma tão grande, que às vezes a gente consegue até criar doenças no corpo da gente. Então, vamos avaliar e vamos pensar. Não tenho dinheiro para o Theta Healing, não tenho dinheiro para o terapeuta Reiki, não tenho dinheiro para o Barra de Axis, não tenho nada. Como é que eu vou fazer isso? Só pelo amor de Deus, como é que eu vou acabar com isso sem ter acesso aos terapeutas vibracionais, sem ter acesso, de repente, ao curso do Reiki para conseguir começar a trabalhar essa questão toda? Como é que eu faço isso? Anota. Chama no caderninho. Meu ouvido tá zumbindo. Pergunta pra ti mesmo. Anota no caderninho e pergunta pra ti mesmo. O que eu não tô querendo ouvir? Minha visão ficou turva. O que eu não tô querendo enxergar? O que tá na minha volta que eu não tô querendo enxergar, não tô conseguindo enxergar? E muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar porque elas não querem enxergar. Não querem enxergar. As pessoas não escutam porque elas não querem ouvir. Tá? Tudo bem, pode não ser surdez, pode não ser cegueira, né? O extremo da coisa. Sabe aquelas pessoas teimosas que tu diz pra pessoa, puxa, me escuta, eu tô tentando te explicar uma coisa e tu não para pra me ouvir.
Porque tu começa a falar e a pessoa... Para só um pouquinho, deixa eu terminar de falar. A pessoa não para. A pessoa não para te escutar. Por quê? Porque de alguma forma, algo ali existe que a pessoa não está se permitindo escutar. Então ela fala mais porque a voz dela precisa tapar os ouvidos dela, precisa tampar o que tu quer explicar para aquela pessoa. Isso são coisas da gente pensar e avaliar, entendeu? Como é que a gente vai resolver isso se a gente também, né? Se a gente tem acesso, se a gente tem como ter acesso aos terapeutas, faz uso, tá? Ou então, como eu já falei antes, eu vou seguir levantando a bandeira, faz pelo menos o nível 1 do Reiki, porque essas coisas vão conseguir te ajudar a ouvir o que tu não quer ouvir, a ver o que tu não quer ver. E às vezes a gente se dá conta de que isso que a gente não quer ouvir, de que isso que a gente não quer ver, nem era um bicho tão grande assim. Mas a nossa reluta em escutar, em ver algumas coisas, é tão grande, o medo dessa mudança é tão violento em cima da gente, que a gente cria um monstro de 40 mil cabeças, se deixar. E no fim o negócio era... Nem tenho nada tão pequeno aqui para dizer o que é. Tá? Aqui achei um, ó. De repente o troço era só uma borrachinha pequena que precisava dar uma limpada em alguma coisa e resolver esse problema. Tá? Então, quando ele está inibido, o que a gente vai ver? Tá? A gente sente, então, que a pessoa tem falta de objetivo. Sabe aquelas pessoas que não conseguem focar, não conseguem se concentrar, elas não têm estabilidade profissional, são pessoas instáveis, tá? Então, muito provavelmente, essa pessoa está com o chakra frontal inibido. E aí, como é que a gente faz para desinibir? Bom, já contei um monte de coisa, já trouxe aí para vocês um monte de possibilidades, tá? Isso também pode ir pro caderninho, tá? Pra gente conseguir trabalhar isso dentro da gente, a gente bota no caderninho e começa a pensar, né? Por que eu não... A gente faz perguntas pra gente mesmo, né? Mas o porquê do escrever? Porque o escrever materializa aquela dúvida, materializa aquela questão e de alguma forma a gente abre o caderninho depois de novo e a gente olha pra lá, tem essa coisa que eu preciso resolver. Né? Que nem quando a gente anota numa agenda um compromisso, alguma coisa do tipo, tá? Então, se a gente faz isso com os compromissos, por que a gente não toma a nossa melhoria como compromisso ao ponto da gente conseguir sim anotar no caderninho e dizer pro caderninho, olha caderninho, eu quero melhorar, me ajuda, né? E vai lá e anota tuas questões, anota teus problemas ao ponto de tu conseguir refletir em cima deles e conseguir pensar, talvez aí destravar as soluções, porque elas vêm. Tá? A gente está falando justamente de um chakra intuitivo. E se ele é intuitivo, as coisas vão aparecer a partir do momento que tu te permitir escutar, que tu te permitir ver, tá? Aí as coisas vão começar a clarear e vão começar a aparecer. Mas a gente tem que querer, tá? A gente tem que querer. Outra questão que a gente consegue perceber também nas pessoas talvez não naquelas pessoas que têm residência fixa, tá? Mas dentro dessa residência, a pessoa é uma pessoa que volta e meia muda os móveis de lugar, por exemplo, tá? Ou então ela muda muito de residência. A pessoa não consegue fixar uma raiz em alguma coisa, tá? Troca frequente de parceiros amorosos. Lembra que eu conversei lá no chakra básico? A gente tem que tomar cuidado com quem a gente se relaciona, porque através do ato sexual a gente pega a vibração, a baixa vibração, a densa vibração das pessoas e às vezes nem todo mundo tá com a energia consonante com a nossa para dentro desse momento conseguir equilibrar as nossas energias e a gente conseguir ter um relacionamento decente, tá? Às vezes vai além da questão do chakra, né? Às vezes a gente até mantém um relacionamento com uma pessoa que está dissonante. E aí nesse ponto a gente vai começar a olhar para outras questões que não são só energéticas, tá? E que são de cunho espiritual, que a gente precisa também lembrar dessa parte, né? Justamente eu tô aqui para começar a trazer para vocês essas questões, essas avaliações que a gente consegue sozinho com a gente mesmo, fazer, pensar, perceber se isso é o que a gente quer, se isso está de acordo com a nossa vida, se isso está de acordo com o nosso propósito, inclusive dentro dos relacionamentos.
e inclusive dentro dos relacionamentos. Às vezes a gente começa a se relacionar com uma pessoa que é uma âncora. A pinta não te leva pra cima nunca, não te ajuda nunca a evoluir, não te ajuda nunca. E não digo só evoluir espiritualmente, tá? Evoluir no trabalho, evoluir dentro de casa, evoluir dentro das tuas questões pessoais. A gente vive em sociedade para que a gente, um ajude o outro a chegar lá. Senão não tinha por que viver em sociedade, senão Adão era sozinho até hoje com os animais. Não teria necessidade de ter mais alguém. Mas não é essa a pegada é viver em sociedade, é a gente conseguir juntos trazer uma melhoria para todo o coletivo. Mas às vezes as pessoas não entendem isso, e aí ao invés de te ajudar, as pessoas te empurram pela escada. Tá de acordo esse relacionamento? Tá consonante com aquilo que tu tá querendo fazer? Tem essa pegada que tu quer? Tipo, a pessoa completa esse teu circuito, essa tua situação toda? Não completa. Então o que tu vai fazer? Vai manter aquilo ali? Se não for, que dificilmente não é, uma questão de espiritual kármica, ao ponto da gente ter que resolver certos problemas, né? E aí a gente consegue, quando a gente resolve esses problemas, a gente consegue se desfazer desses relacionamentos. Se não chega a esse ponto, se é qualquer zebedeu que apareceu na tua frente, tu vai lá e te relacionou com a pessoa e não era isso, vai doer muito mais manter um relacionamento que não tá te ajudando do que cortar esse laço definitivamente. Agora falei de energia, agora virei conselheira amorosa. Pessoas, então, como a gente conversou da compulsão, né? Compulsão por comprar roupas, por exemplo, comprar acessórios, faz com que a gente também apresente essa característica dentro do chakra inibido. A pessoa tem uma necessidade de estar nas tendências da moda. Ela tem uma necessidade de ser uma vitrine o tempo inteiro. E não é por aí, tá? Quando a pessoa tem essa necessidade de ser a boneca, a manequim da vitrine ou a modelo da passarela, tem que estar com o último grito da moda, literalmente, a gente encontra, então, nessa pessoa, muito provavelmente, o chakra frontal inibido, tá? Porque ela tá com um processo compulsivo exacerbado, ela precisa consumir, e aí faz justamente com isso, né? Pessoas que compraram celular há 2 meses atrás, lançaram um novo, largo daquele ali, porque ele não me serve mais, gente, pelo amor de Deus. E vai lá e compra um celular novo? Não, tá? Não. É justamente isso, é comprar com consciência, tá? Comprando com consciência, a gente consegue também ajudar o chakra frontal a ficar equilibrado. E aí ele ficando equilibrado, lembra que eu comentei antes? O chakra frontal equilibrado equilibra o resto do corpo todo de uma forma realmente sistêmica, tá? O corpo é um sistema único e a gente não pode esquecer disso, tá? Desta forma a gente também consegue perceber, então, quando as pessoas têm um fanatismo por outras pessoas, fanatismo por religião, adoração a ídolos, e do lado contrário, né, falta de opinião, ausência, sensação de ausência total, interesse pelas coisas, as pessoas não se interessam por ninguém, por nada, sabe? As pessoas quarta-feira, em cima do muro, sem opinião, sem decisão, sem definição de nada, tá? Isso tudo está correlacionado, está interligado, então, com esse desequilíbrio ou a inibição desse chakra, tá? Desequilíbrio, bloqueio, inibição. Tudo isso são situações que todos os chakras apresentam, independente de ser os 7 chakras principais ou de serem, então, os demais chakras que a gente tem, porque estes são os principais. Se eles são os principais, então a gente tem outros chakras que trabalham também no nosso corpo, tá? Segundo a cultura hindu, cada célula do nosso corpo tem um chakra. Segura essa. É chakra pra burro, né? Então, se a gente conseguir pelo menos trazer um equilíbrio, trazer realmente assim, um equilíbrio energético, né, para esses 7 chakras, a gente já vai estar conseguindo ajudar todos os outros milhões de chakras que a gente tem pelo corpo. Leva essa do chakra frontal, tá bom? Gente, praticamente acho que era isso aí, então, em relação ao chakra frontal. Lembrei aqui, ó, outra coisa que faltou a gente conversar foi o mantra e a cor dele, né? A pedra, tanto o mantra quanto a pedra desse chakra, ele vai dividir a mesma pedra e o mesmo mantra com o chakra do coronário, tá? Então, o mantra dela é o mantra mais conhecido que tem no planeta. É o Om.
O-M, tá? Então, fica naquela vibração. Om, om, om. E isso faz... Olha que ganho, gente. Isso equilibra 2 chakras ao mesmo tempo. Isso não tem igual, tá? E a pedra deles, então, é a ametista. Aqui não parece muito roxinha, né? Mas é que essa minha ametista ela é bem clarinha mesmo, tá? Se não for ametista, pode ser qualquer outra pedra roxinha. Eu tenho uma outra aqui roxinha, que eu não sei quem ela é, tadinha. Mas ela é tão bonitinha. Ó, essa é mais roxinha, dá pra ver bem direitinho que ela é roxinha, né? E ela ainda tem umas nuances verdes, ó. Tá vendo ali? Esse brilho que tá dando aqui nela, ó, é o verdinho dela, tá? E essa... eu não sei quem é ela. Quando eu for lá no Carinha das Pedras, eu pergunto pra ele de novo e aí eu digo pra vocês, tá? Porque eu já tentei pesquisar ela na internet e não consigo encontrar. E... então, pode ser ametista, tá? E outra coisa que eu preciso lembrar pra vocês, porque já faz tempo que eu falei, o cristal de quartzo, tá? Ele é um cristal que ele cai bem pra qualquer chakra. Então, se não tá muito baratinho comprar pedra não, tá? Mas se tu for lá e no teu Carinha lá das pedras e comprar pelo menos um cristal de quartzo, tu já vai conseguir usar ele literalmente em todos os chakras. Então, ele não limita muito não, tá? Inclusive por conta da cor dele ser incolor, tá? Ser transparente. Então, ele consegue ressoar muito bem com qualquer um dos chakras, tá? E outra que o cristal de quartzo ele tem poder curativo, tá? Então, a gente estando aí com dor de cabeça, com alguma... Gente, qualquer situação, vou contar pra vocês outra particularidade minha aqui. Eu, em agosto, apliquei o iodo, passei mal pra caramba, gente, como aquele negócio me deixou ruim. O que eu fiz? Eu fui lá pro meu quartinho, que eu tava lá no quartinho que eu trabalhava, que antes era lá dentro, agora eu vim aqui pra sala. E dentro do quartinho tinha o quê? Minha bolsinha de pedrinha. E aí lá eu peguei, eu tenho 6 desses aqui, dos prismas de troca de energia, tá? Ele tem 2 pontas, tem um nome lá, mas hoje eu tô arranhando e esqueci os nomes. E ele tem essas 2 pontas justamente por isso, porque de um lado entra energia e no outro sai, e assim ela consegue fazer essa transmissão energética, tá? Essa aqui é o cristal guia, o mestre, ele não tem a ponta para sair, então ele recebe e espalha, tá? Ele não emite, é diferente o processo dele. O cristal gerador que a gente fala, na verdade. Ele faz, então, ele gera energia, tá? Enfim, eu peguei essa turma toda e fiquei... Gente, eu melhorei, eu dormi uma noite inteira. A primeira noite eu quase morri, tipo, muita dor em tudo quanto era lugar. E cheguei até a falar com a médica perguntou se não era Covid. Eu digo, não é Covid, cara, eu recém tomei o troço, tô com dor em todas as juntas possíveis e imagináveis. E aí eu peguei os cristais e na segunda noite eu dormi, era eu coberto e cristal. No outro dia eu tava muito melhor, mas assim, ó, muito melhor. Muito melhor. Algumas coisas ainda doíam, mas não nem se comparava com o que eu tinha de dor no primeiro dia. Tá? Então, ajuda pra caramba, tá? E a nota musical do chakra frontal é o Lá, pra gente seguir nas nossas notas musicais. É o Lá, a posição, então, como eu falei, é entre as sobrancelhas, vórtice voltado pra frente e pra trás. Cor azul índigo. Azul índigo, tá? Então, aquele azul com uma tonalidade um pouco mais carregadinha é a cor dele. Também dá pra encontrar, às vezes, um tom mais... um roxo mais forte, assim, sabe? Casa bem também. Ele dá uma equilibrada também com o roxinho. O elemento dele é o éter, né? Justamente por ser um chakra, então, que já tá cada vez mais aí, então, encontrando com a sutileza da existência da matéria, tá? E aí ele vai ter essa ligação com esse elemento, o elemento éter, que, em tese, é o nosso 5º elemento, tá? E a gente tem a terra, água, ar, fogo e o éter, tá? Que é o que... é o elemento que compõe a questão do prana, é o elemento que compõe o nosso corpo físico, quer dizer, o nosso corpo energético e tudo mais. É o éter, tá? Era isso, galerinha. Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, contem pra tia Não Escondo-me Nada. Enquanto vocês contam aí a dúvida, se tiver, muito obrigada, Mari. Vou dar
um oizinho pra galera aqui. Obrigada, Mandinha, Pri, Maninho querido, te amo. Ari, tia Sara. E aí, mãezinha e Olivier, obrigada pela participação de vocês. Eu vou dar mais uma pausinha, vou terminar de dar uma verificada no que vai entrar agora com relação ao chakra frontal. E aí, em breve, daqui a alguns minutinhos, eu volto pra gente falar do último chakra, porque eu firmei esse compromisso comigo e com vocês de que eu viria hoje passar os 3 chakras e o Instagram que me aguente. O Instagram que me aguente, que hoje eu vou fazer as 3 lives, tá? Daqui a pouquinho eu tô voltando, então, pra gente conversar um pouquinho sobre o chakra coronário. Fui!